7h04. Eu tô Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geradinho, bom dia, Rony, bom dia a todo o pessoal que está nos ouvindo no Panorama 95, através de suas diversas frentes de portais de comunicação. Esse rapaz simpático aqui, Rony Roque, é o nosso produtor aqui do programa, né? Ele fica aqui na produção aqui. O assunto de hoje é extrasístoles ventriculares. Exatamente. Né? Aquela pergunta já está ficando padrão. Que danada é isso, doutor Wander? De semana para cá, os nomes têm sido bem diferentes, né? Não vai colocando nenhum filho aí, senão de extrasístoles, né? Não é muito legal, não. Semana passada era forame ou rol patente, era um nome um pouquinho diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre extrasístoles ventriculares, que tem um nome também diferente, mas é possível que alguns dos nossos ouvintes já tenham ouvido falar ou visto algum exame cardiológico que tenha mencionado esse termo. Vamos lá, Marcos. Extrasístoles ventriculares são uma forma específica de arritmias, certo? Ou de arritmia. A extrasístole, ela é uma arritmia onde o batimento cardíaco ele acontece antes do tempo previsto que deveria ter acontecido. Então, um ritmo cardíaco normal, ele tem uma certa regularidade. O coração bate, aí depois bate de novo, depois bate de novo, e você observa que existe uma certa previsão de quando haverá o próximo batimento. Você vê por isso que tem o nome de ritmo, né? Assim como numa música que tem um certo ritmo, uma batida, um carnaval, por exemplo, você tem um grupo de escola de samba, uma escola de samba, ela tem aquela batida, você espera quando virá a próxima batida, a próxima batida do tambor, a próxima batida no tamborim. Do mesmo jeito no coração, no ritmo normal, um ritmo regular, você ouve as batidas do coração ou lê nos exames, né? Você observa o coração batendo nos exames e você tem condições de prever quando virá o próximo batimento e o próximo, tornando aquilo um conjunto harmonioso. É assim que funciona o coração normal. A arritmia, ela acontece quando esse ritmo normal ele é desfeito. E aí existem várias formas pelas quais as arritmias podem acontecer. Um ritmo ele pode se transformar numa arritmia quando o batimento vem depois do que se esperava, quando ele vem dentro do que se esperava, porém muito acelerado, quando ele vem dentro do que se esperava, porém muito devagar, ou quando ele vem antes do tempo. E aí, quando ele vem antes do tempo, nós estamos falando de extrasístoles propriamente ditas, né? São batimentos em que o coração ele sofre um disparo e aí tem uma contração antes do tempo previsto, de acordo com o ritmo que o paciente vinha apresentando nos momentos anteriores. Aí as extrasístoles, elas se dividem em dois grupos, supraventriculares e ventriculares. As supraventriculares envolvem basicamente duas estruturas do coração, que são os átrios e o nó atrioventricular. E as extrasístoles ventriculares, elas envolvem os ventrículos. Quando a gente fala em envolver, na verdade é envolver como a fonte, como a origem desse batimento anormal. Então, resumindo na história, extrasístoles ventriculares são uma forma de arritmia onde o coração bate antes do tempo que deveria ser previsto e a fonte dessa arritmia, a origem dela veio dos ventrículos do paciente. Mas precisa ser tratado? Então, precisa ser, em primeira mão, ela precisa ser diagnosticada e quantificada. Quando você detecta que o paciente tem uma extrasístole ou mais de uma extrasístole ventricular, o que é preciso saber é o quanto dessas extrasístoles ventriculares elas estão presentes no paciente e em que cenário. Se elas estão presentes no repouso com o paciente normal ou se elas estão presentes, por exemplo, com o paciente fazendo esforço. Uma vez que você determina a origem a condição que precipita, que determina o aparecimento das extrasístoles, se é o repouso ou se é o esforço, e a quantidade delas, se você tem uma quantidade baixa de extrasístole, uma baixa incidência, ou se você tem uma alta incidência, aí você planeja o tratamento. Em alguns casos, nos casos, por exemplo, de extrasístoles ocasionais, é uma quantidade muito pequena, e em que você
não tem sintomas, você tem uma quantidade muito pequena de batimentos e não tem sintomas, aí você pode se abster temporariamente de promover algum tipo de tratamento para os pacientes e faz apenas o que nós chamamos de conduta expectante. Você apenas acompanha o paciente para ver como vai se desenrolar ao longo dos anos essa forma de arritmia. Se o paciente tem sintomas, e esses sintomas podem ser atribuídos às extrasístoles, aí sim você vai requerer um tratamento. Ou, mesmo que o paciente não tenha sintomas, mas se a quantidade dessas extrasístoles, se esses batimentos anormais, eles estão representando uma grande porção do dia, por exemplo, o paciente passa 20% do dia tendo esses batimentos anormais, mesmo ele não tendo sintomas nenhum, isso a longo prazo pode causar repercussões no funcionamento normal do coração e em função disso também está indicado o tratamento dessas extrasístoles ou dessa forma de arritmia. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Doutor Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia. Doutor Wander, meu esposo, ele tem dias que ele não dorme direito. E ele amanhece o dia, ele reclama como que tivesse com cansaço nas pernas. E às vezes ele tem tontura. Mas geralmente a tontura só é quando ele deita assim, e aí o mundo fica rodando. Ele diz que quando deita o mundo roda. Mas quando se levanta fica normal, pá. Eu gostaria de saber o que é que podia ser isso, que ele reclama, não dorme direito, aqui e acolá tem essas tonturas e de vez em quando também sente como uma fraqueza nas pernas, que pode ser isso. E aí, doutor Wander? Bom dia, minha querida. Aparentemente, podem ser muitas coisas por um princípio filosófico, que a gente chama de navalha de Ockham. Quando você tem várias explicações possíveis para uma coisa, aquela que requer o menor número de premissas ou aquela explicação que seja mais simples, ela poderá ou deverá ser a mais provável. Em se tratando disso, quando você tem essas três queixas, pode ser muitas coisas, pode ser inclusive apenas uma, mas nessa sua descrição, como foi uma descrição breve e passageira, a gente não viu os fatores de risco do paciente, outros sintomas, e não tem como, obviamente, examinar o paciente aqui nessas condições com o nosso programa de rádio. Eu vou separar, apesar do princípio ser mais comum, quando você tem 2, 3 queixas, ser mais comum elas estarem correlacionadas umas com as outras e se tratarem de uma doença só. Nesse caso, particularmente, pode ser que a gente esteja diante de condições diferentes. Por exemplo, a tontura, vou começar pela tontura. Essa tontura que o seu marido apresenta, que fica o mundo rodando quando deita a cabeça, ela pode ser uma doença que nós chamamos de vertigem posicional paroxística benigna, ou VPPB. É o que as pessoas comumente chamam de labirintite, sendo que não é. A labirintite, na verdade, é uma inflamação do labirinto, que são os canais que existem no ouvido, e essa doença, embora seja nesses mesmos canais do ouvido, nos canais do labirinto, ela não tem nenhuma inflamação, mas ficou o nome popularizou e é conhecido como labirintite. Você tem essas tonturas, geralmente ao movimentar a cabeça, né, em determinadas posições. Isso é o que parece ser essa descrição que a senhora está falando a respeito dessa tontura. O problema de sono precisaria ser investigado, né? Existem várias causas para distúrbios de sono. Uma delas, por exemplo, é a própria higiene do sono inapropriada. O que é estranho falar em higiene do sono, porque a gente, quando pensa em higiene, pensa em higiene do corpo, né? Vou me limpar, vou me lavar, vou tomar um banho, escovar os dentes. Mas higiene do sono é você manter uma regularidade ou um hábito de sono adequado e apropriado para as suas necessidades. Então, às vezes a pessoa apresenta, de vez em quando a gente recebe no consultório, Marcos, algumas pessoas se questionam, eu tenho problema de sono, doutor, eu acordo de 3 horas da manhã. Aí a gente vai perguntar, sim, acorda 3 horas da manhã, tá certo. Mas me diga uma coisa, que horas a senhora vai dormir? Não, 7 horas da noite eu já estou dormindo. Então, se a gente fizer as contas, se você vai dormir às 7 horas da noite, 3 horas da manhã, você já tem dormido 8 horas. É bem provável que para um ser humano médio, né, considerando o ser humano médio que dorme em torno de 8 horas mesmo, é bem provável que você esteja dentro do padrão normal. Então, o que precisaria ser investigado aí é a higiene do sono, como está sendo feita, se existe algum outro problema antes de dormir, se você está passando por um problema
específico de transtorno de ansiedade, de estresse, muita preocupação, que está fazendo com que você não consiga dormir adequadamente, ou também existem algumas doenças físicas, né? Doenças da tireoide, por exemplo, doenças renais, doenças no próprio coração, que podem provocar distúrbio do sono. Aí é um campo muito grande e existem muitas possibilidades, mas com certeza a primeira seria averiguar como está sendo esse seu sono, em que hora está começando, em que hora está terminando e o que está acontecendo próximo à hora de dormir, porque isso tem muito impacto. Às vezes assistir muita televisão, mexer muito no celular pode ter impacto na nossa qualidade de sono, e isso tem se tornado uma constante no dia a dia da maioria das pessoas. E o cansaço nas pernas que a senhora mencionou também é uma queixa que pode remeter a diversas doenças. Existem muitas doenças que provocam cansaço nas pernas, doenças cardíacas inclusive que provocam, mas talvez a mais simples e a mais comum, a mais frequente, seriam distúrbios na circulação venosa, problemas de circulação venosa, né, com pacientes que têm varizes, sejam elas varizes superficiais que você visualiza ou varizes internas, varizes profundas, em que o paciente passa muito tempo numa posição só, por exemplo, muito tempo em pé, muito tempo sentado, e aí ao final do dia dá aquela sensação de canseira e de cansaço nas pernas. Então são queixas que parecem à primeira vista não terem conexão uma com a outra, embora possa existir uma doença só que explique as três, mas aparentemente elas não têm conexão uma com a outra e podem ser devidas a uma série de causas que precisam ser investigadas. Ok, são 7h16. Deixa eu mandar um abraço aqui para os alunos do 2º ano do Colégio Diocesano Siridoense, já estão aqui no pátio da rádio, né? E já nós vamos bater um papo aí com os alunos lá do CDS aqui de Caicó. Tem mais pergunta aqui chegando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu gostaria de saber do doutor aí, que eu sinto muita dor nos peitos, assim, acima dos peitos, umas dor furando. Tipo umas agulhas que tá furando, sei lá como é. E eu tenho muito problema assim, eu acho que pode ser estresse, porque eu tenho muito problema pessoal, mas eu queria ter a certeza, pode ser problema de coração também. Pergunta aí para mim, por favor, e obrigado. E aí, Tovano? Bom dia, minha amiga. Pode ser sim, a diferenciação entre as duas e inclusive outras, como por exemplo, doenças no trato gastrointestinal, como doença do refluxo ou gastrite, a diferença entre esses três grupos, né? O grupo da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, de estresse emocional, depressão, o grupo das doenças cardíacas, angina do peito, como sendo a principal causadora de dor torácica, e o grupo das doenças gástricas, né? Colocando aí a doença do refluxo e a gastrite como fazendo parte desse terceiro grupo. Essas três, elas fazem parte do cotidiano do médico cardiologista e dos pacientes que referem dor no peito. Essa sua descrição de dor é uma descrição que tem um elemento que favorece, que é o fato de a dor ser no peito, como a senhora está descrevendo, aqui na região no meio, imagino eu que seja próximo ao osso do externo. E a outra característica que a senhora descreve é a característica de ser como um agulhado ou como uma furada, que é um detalhe que favorece menos, que aponta mais para outras possibilidades do que as das doenças do coração. Então, a dor no coração, normalmente ela não costuma se manifestar dessa forma. Porém, existem três grupos especiais de pacientes que não têm, muitas vezes, a dor clássica do coração. Como é a dor clássica do coração? É uma dor, geralmente, no meio do peito ou do peito esquerdo, que costuma ser como se fosse um aperto ou um peso, algumas vezes uma queimação também, que costuma ser precipitada por esforços, ou seja, ela aparece quando você está fazendo algum esforço físico e ela alivia quando você para esse esforço e vai para o repouso. Essa é a dor clássica do coração ou a dor clássica da isquemia miocárdica. Entretanto, três grupos de pacientes não apresentam dessa forma bonitinha como está nos livros. E esses três grupos são as mulheres, os diabéticos e os idosos. Algumas vezes, pessoas que fazem parte desses três grupos, elas apresentam dores no coração e que vêm de forma diferente. Então, essa sua dor, ela pode se tratar de uma dor cardíaca, assim como também pode se tratar de uma dor de ansiedade, e aí é preciso fazer uma distinção correta. Para isso é preciso analisar os outros fatores, se tem pressão alta, se tem diabetes, se tem taxas alteradas, e fazer eventualmente alguns exames complementares para definir esse diagnóstico mais precisamente. Dr. Wander, quais os sintomas exatos quando uma pessoa está infartada? Porque às vezes sinto o inchamento
seguida de gases, né? Sou hipertensa, tenho 42 anos e tomo... Ela mandou aqui um remédio, acho que é o Venzer. Sim, isso Venzer, mesmo, candesartana. HCT com 8 miligramas, 12,5. Por 12,5. E aí, doutor Wander? Vamos lá. Quais são os sintomas do paciente que está tendo infarto? É interessante essa pergunta. Os sintomas, eles variam amplamente, certo? Eu já vi paciente, por exemplo, Marcos, que dá entrada em emergência com infarto, cuja queixa era diarreia. Certo? Outros pacientes com infarto cuja queixa era azia. Não, estou com queimação. Esse é um dos espectros da doença. É o impensável, certo? Você precisa suspeitar muito, o paciente tem que ter, na verdade, uma gama de outros fatores de risco e ter um histórico prévio para que o médico suspeite, porque não é o normal. A gente não vai achar que todo mundo que está com diarreia ou com azia, ele está tendo um infarto. Não cabe esse pensamento para a absurda maioria dos casos, mas o espectro de apresentação, a forma de apresentação clínica do infarto, ela varia desde coisas tão impensáveis como diarreia e gastrite, até quadros gravíssimos em que a pessoa de fato suspeita que é o problema do coração, quando você sente uma dor no peito e de repente essa dor ela começa rapidamente a se degenerar numa alteração hemodinâmica e o paciente evolui para um cansaço, um suor frio, chega a desmaiar em algumas condições, libera os esfíncteres urinários e o esfíncter evacuatório, a pessoa perde urina e fezes nessa dor, uma dor intensa. Então esse é o outro extremo do quadro, né? No meio dele existem várias formas de apresentação clínica do infarto, mas a gente vai falar da mais comum, da que seria mais provável de você ter um infarto. É uma dor no peito, geralmente no lado esquerdo do peito, que é onde fica o coração da maioria das pessoas. Uma dor cuja característica é parecida com essa que a gente acabou de descrever, uma dor em aperto, uma dor opressiva, uma dor arrochando, algumas vezes a sensação de peso. Uma vez eu fazia até uma pausa aqui para contar uma situação engraçada, Marcos. Na minha época de residência médica e cardiologia em Recife, eu atendi uma vez um paciente que chegou para mim, aí a descrição dele foi a seguinte, Marcos: doutor, eu estou com a sensação de que tem uma Scania me imprensando contra a parede. Quando ele disse a primeira frase que ele me disse foi essa. Quando ele disse isso, eu abri a gavetinha, puxei o kit de internamento e disse: meu amigo, você vai terminar a sua história, eu vou lhe examinar, mas eu já decidi, eu vou lhe internar. Se fosse um fusquinha ali apertando contra a parede, eu talvez examinasse você e liberasse. Mas um Scania pesa. Tem alguma coisa de errada com você, não tenho dúvida. E na verdade, a gente, depois que examinou, depois que coletou a história todinha, que viu o eletro, acabou internando ele de fato, porque se tratava de um infarto. Então, tem várias formas de apresentação. Uma delas é essa. O paciente chega dizendo: teve uma outra paciente que eu conheci, essa eu já não atendi, né? Mas não atendi no dia do infarto. Mas ela já chegou para mim dizendo: olha, eu tive um infarto 1 ano atrás e a sensação é de que havia um transformer saindo de dentro de mim. Era a sensação que ela conseguia descrever, algo que vinha de dentro, ou rasgando, ou apertando, uma sensação estranha. Por mais que exista exagero, essa percepção ajuda, por exemplo, no diagnóstico? Sim, lógico que sim. A anamnese, que é a coleta da história clínica do paciente, é talvez uma das etapas mais importantes do infarto, do atendimento de um paciente com infarto agudo do miocárdio, porque ali você vai saber como é a dor do paciente, comparar essa dor com outras dores anteriores que o paciente já tenha tido, além de verificar os fatores de risco do paciente. Essa é uma das etapas mais importantes, Marcos, eu digo, porque existem casos em que o eletrocardiograma ele é capaz de diagnosticar o infarto. E aí o paciente pode não ter uma queixa tão exuberante como essas, mas o infarto o eletro está lá para nos ajudar, o eletrocardiograma, e aí você consegue ver: rapaz, ele tinha essa dor, eu estava em dúvida se era uma coisa ou outra, mas vendo esse eletro aqui, eu sei que isso aqui é um infarto. Porém, em até 50% dos casos de um tipo específico de infarto, que é o infarto agudo sem supra-DST, você pode ter uma queixa de dor no peito com um eletro 100% normal. Então, o eletrocardiograma ele não nos dá uma segurança
completa, absoluta, de que o paciente não está tendo infarto, de que está tudo bem. Daí a importância de você coletar uma boa história clínica do paciente e de você tentar entender tentar descrever e entender. E aí a gente precisa também da colaboração do paciente, de tentar, da melhor forma possível que ele conseguir, descrever como é essa sua sensação de dor. Mas resumindo, é isso, Marcos. É a sensação de dor no peito, intensa, geralmente apertando ou pesando, e muitas vezes acompanhada de outros sintomas, como suor frio, falta de ar, náuseas, palidez, até mesmo vômitos em alguns casos, e uma dor que, por definição, ela dura de 20 a 30 minutos ou mais. Uma dor que dure menos, dura 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ela muito provavelmente não se trata do infarto. O infarto agudo do miocárdio, ele por característica, a dor, ela tem uma duração maior do que 20 a 30 minutos. E ela pode se estender aí, inclusive, por horas. Não é comum uma dor de infarto ela acontecer por dias. Você passar 3 dias, 4 dias com a dor constantemente. Mas, algumas vezes, em raros casos, isso pode acontecer. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ela quer saber o seguinte: quem tem extrasístoles ventriculares pode fazer atividade física normalmente? Então, essa é uma pergunta excelente. Voltando ao nosso tema de extrasístoles ventriculares, existe a possibilidade, né, eu não estou referindo aqui especificamente ao caso que a nossa ouvinte mencionou, mas existe a possibilidade sim de uma pessoa com extrasístoles ventriculares fazer exercícios normalmente. Mas para isso é preciso determinar com precisão qual é a gravidade ou qual é a extensão dessas extrasístoles ventriculares ao longo do dia e durante o esforço do paciente. Então, para isso, um paciente que tem extrasístoles ventriculares e pretende, por exemplo, fazer uma atividade física moderada a intensa, quero dar uma carreirinha na ilha, quero jogar um futebolzinho, é preciso fazer uma avaliação mais aprofundada, né? Voltando aqui ao início da história, para o diagnóstico de extrasístoles ventriculares, ele pode ser feito com um exame simples, como o eletrocardiograma, né? Você pode detectar no eletrocardiograma a presença dessas extrasístoles. Mas a quantificação dessas extrasístoles e a avaliação da gravidade dela vem a partir de outros exames, como o teste ergométrico, onde você vai ver se essas extrasístoles elas vão aumentar durante o esforço ou elas vão se agravar, e também o Holter 24 horas, onde você vai medir todos os batimentos que o paciente tem ao longo de um dia e ver quais são normais e quais são anormais, quais seriam as extrasístoles. Então, uma vez que você tenha determinado com precisão qual é a intensidade dessas extrasístoles e se elas pioram com o esforço ou não, aí sim você pode programar a liberação do paciente para atividade física. Mas, de uma forma geral, a extrasístole não proíbe de cara o paciente de fazer atividade física. Você apenas precisa saber direitinho como é que está a condição do paciente para que ele possa depois voltar a ter uma vida normal. Pergunta que vem de Paulista, na Paraíba, nossa amiga Juscelma. Ela pergunta o seguinte: eu já fiz um eletro, Róton, mas deu tudo bem, mas eu tenho de vez em quando um acelero no coração, né? E as veias do meu pescoço ficam pulando. Acontece sem motivo, mas passa rápido. E aí, é normal isso? Então, agora a gente entrou noutra seara que tem a ver também com as extrasístoles ventriculares, né? Quais seriam os sintomas, o quadro clínico das extrasístoles ventriculares? Ele varia, né, desde o paciente ser assintomático e você achar as extrasístoles ventriculares por acaso, num exame como o eletrocardiograma, até os quadros mais graves, onde o paciente pode ter desde um ataque à arritmia com a sensação de palpitações, até o caso extremo, onde o paciente apresenta uma parada cardíaca por evolução dessas extrasístoles. Elas evoluem, elas vão piorando ao ponto de fazer com que o paciente apresente uma parada cardíaca. Mas o espectro geral mais comum é dos pacientes serem ou assintomáticos ou apresentarem as queixas de palpitações, que são pancadas ou aceleros no coração. Nesse caso específico da nossa ouvinte, Juscelma, né, acredito? Juscelma, lá de Paulista, ela descreve que fez o eletro e fez o Holter de 24 horas e não detectaram nada. Isso reduz as possibilidades de que se trate de uma arritmia e de extrasístoles ventriculares, mas não elimina-as por completo. Como é que você teria uma garantia absoluta de que de fato está tudo bem com o coração e essas queixas elas são de outra origem? Se durante esse Holter de 24 horas ela tiver apresentado essa queixa, esse coração acelerado, e aí o Holter leu o coração e viu que não tinha nada. Se durante essas 24 horas que ela fez o exame aconteceu isso, ela teve as palpitações
e o eletro, o Holter 24 horas não detectou nada, então é porque de fato está tudo bem com o coração dela e aí ela não tem arritmia, ela tem que procurar outras causas para essas palpitações. A primeira que a gente orienta a ser procurado são os transtornos de ansiedade, de estresse, as doenças mentais que podem ter interferência, podem dar sintomas no próprio corpo. Mas se ela fez esse Holter 24 horas e não detectou, né, durante essas 24 horas, ela não detectou nenhuma arritmia e ela não apresentou esse sintoma de coração acelerado e as veias do pescoço acelerando também, pode ter sido que o exame não detectou porque ela não teve a crise da arritmia naquele momento. Então aí é um trabalho difícil de investigação da parte do médico, de tentar detectar novamente em outros momentos ou tentar induzir esse sintoma por meio de um teste ergométrico ou em alguns casos inclusive até fazer esse exame num período mais prolongado como 48 ou 72 horas. Então a definição se é ou não é do coração ela veria por meio da avaliação desse Holter, né? Se esse Holter ele esteve presente durante esse Holter, esteve presente a arritmia, o sintoma, não é nem a arritmia, o sintoma esteve presente, se ele esteve presente e o Holter estava normal, é porque não há de fato arritmia. Mas se ela não esteve presente, o sintoma da palpitação, do coração acelerado, e o Holter estava normal, a gente pode continuar e prosseguir a investigação. Obrigado por sua participação, até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, até quinta. 7 horas.